Então, nosso convite, né, de novo agradecer o que eu falei pela manhã, né, e parabenizar a promoção desse evento. O convite foi para a gente falar sobre indicadores e monitoramento dos impactos das mudanças climáticas no mundo, né? É bem desafiador falar sobre isso, mas obviamente eu fiz um recorte pensando do ponto de vista do que um órgão, um poder público, né? Eu sou o Tiago, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Então eu não vou fugir muito do meu lugar de fala de um órgão, de um gestor público que atua nessa temática, né? Eu não estou falando apenas a minha fala pessoal, mas representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente, né? Que o convite foi feito para a Secretaria. E então, eu entendi pela composição que seria interessante trazer algumas informações sobre o que a gente tem feito aqui no estado da Bahia para enfrentar tudo isso que a gente tem ouvido ao longo do dia de hoje e vamos ouvir também no dia de amanhã. Porque chega a ser, assim, a gente fica desesperançado, né, quando a gente vê esse cenário de tanta tragédia anunciada e tantas coisas acontecendo na prática, né? Então, também tentar trazer um pouco do que é que a gente tem feito para enfrentar essa situação tão desafiadora, né? Então, essa é a... Esse para baixo? Tá. Então, esse é o sumário aqui que eu vou fazer essa apresentação nesses 20 minutos. Falar um pouco sobre mudanças climáticas, mas, obviamente, não trazer aqui definições, porque entendo que o público já tem esse conhecimento. Eu tenho feito muito essas reflexões sobre o desafio de lidar com as mudanças climáticas e por que a gente, com tanta informação sobre isso, não estamos transformando tudo, né? Por que a gente continua agindo do jeito que a gente está agindo? Porque muitos de nós, sabendo dos impactos que é vir de carro e usar um meio de transporte que utiliza combustível fóssil, continua fazendo desse mesmo jeito. Eu, né, lido com essa temática e vim de carro, né? Então, pensar um pouco dos aspectos também psicológicos disso, né? Então, trazer para esse momento aqui também essa possibilidade. E vou falar das ações de enfrentamento que a gente tem feito na Secretaria para também trazer para a discussão aqui que algumas coisas têm sido feitas e a gente vai discutir, e como a gente engaja a sociedade, algumas reflexões aqui, pensando numa mesa de debate, né, algumas reflexões para a gente dialogar, né, sobre como é que a gente engaja mais pessoas para esse lado da força do enfrentamento. Bom, então, pensando nos indicadores, né, que é a encomenda, é muito difícil pensar, né, eu vou trazer alguns números aqui que eu acho que são importantes da gente ficar atento. Um dos números é a indicação de que nós temos, perdão, que nós temos um teto, né? Esse valor, que é um valor simbólico, né, o valor de 1,5 graus, foi um valor estabelecido por um conjunto de pesquisadores que se reúnem lá no IPCC e indicaram, né, em 2018, 2019, 2018 a versão em inglês, 2019 saiu em português, esse relatório que traz uma informação de que se a gente aumentar a temperatura global acima a média da temperatura global aumentar acima de 1,5 graus, né, as consequências são muito catastróficas. Hoje nós já estamos, e pelo menos numa medida muito conservadora, pelo menos em 1,1 grau acima, a média global está 1,1 grau acima dos valores pré-industriais. Esse gráfico a gente tem visto hoje em todas as apresentações, né, que é essa indicação da concentração de gases de efeito estufa, né, de gás carbônico, pelo menos aqui, ao longo dos anos, e a gente percebe esse aumento, e isso se reflete em um aumento da temperatura média global de 1,1 grau. E a gente está indicando, os cientistas estão indicando que 1,5 é o teto, né, que passando disso, as consequências são muito graves. Esse número já me deixa assim muito reflexivo, porque hoje nós estamos, pelo menos, em 1,1 grau em média. E a situação já está do jeito que está. E os cientistas estão informando que a gente deve chegar em 1,5 grau, talvez a gente chegue nos próximos anos em 1,5 grau, e tem uma relação direta entre essa temperatura média global e os episódios climáticos extremos e as consequências. Então, a gente ainda vai piorar um tanto mais, né? Então, isso é bem assustador pensar nisso. E a gente não quer passar de 2 graus. Essa é uma afirmação muito forte da ciência de que acima de 2 graus aí é realmente caos, né? E, infelizmente, para onde a gente está indo, né? Inclusive, a gente está acelerando, botando na sexta marcha aí nesse sentido. Então, é assustador realmente, né? Então, isso eu acho que é um indicador importante a ser perseguido, 1,5 grau de aumento médio global.
Um outro indicador que eu acho que é importante são os compromissos assumidos pelos países de redução da emissão, né? O professor trouxe aqui de manhã uma reflexão super interessante da mudança da lógica do indicador, se antes o objetivo era pensar em um estoque de concentração de gás. O objetivo era pensar nesse estoque, que a gente não deveria aumentar muito a concentração de gás carbônico. Hoje, os objetivos do Acordo de Paris, por exemplo, estão focados no equilíbrio das emissões. A gente não emitir muito, a gente reduzir as emissões que são feitas. Não se fala muito em tentar voltar para uma condição muito anterior. Mas aí trazendo os números que estão postos, né? A gente tem lá na nossa lei nacional que institui a política de mudanças climáticas, uma indicação no artigo 12 de que o Brasil deveria reduzir em 36% a 38% as emissões que tinham sido projetadas para 2020, isso com base nos dados de 2005. Então, esse era o compromisso do Brasil quando ele publicou isso em 2009, né? E aí tem lá, como é que a gente atinge isso? Eu deveria reduzir o desmatamento do Cerrado em 40%, recuperar 15 milhões de hectares, fazer várias estratégias do ponto de vista da agricultura, né, de integração, lavoura, pecuária e floresta em 4 milhões de hectares, plantio direto em 8 milhões de hectares. Então, na própria lei já traça alguns outros indicadores do que a gente deveria perseguir e alcançar para enfrentar as mudanças climáticas. Esse valor ele foi sendo atualizado, né? Aquela regra lá de 2009, que a gente chamou, naquele momento, de compromisso nacional voluntário, né, no artigo 12 da lei, ele passou, depois de alguns anos, a ser chamado das famosas NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que cada um dos países indica a sua meta de redução de emissão, e é isso que os países assinam lá no Acordo de Paris. Então, o Brasil assinou no Acordo de Paris uma meta de que iria reduzir, ele foi um pouco mais otimista e mais ousado do que ele tinha sido na lei, e o país vem atualizando a cada 2, 3 anos essas metas, vai ter uma próxima atualização agora em fevereiro de 2025. Mas hoje, que a meta que está estabelecida em 2020, foi estabelecida em 2023, a gente tem essa meta aqui de redução de emissão de 48%, de reduzir em 48% as emissões em comparação ao que tínhamos em 2005, que é o ano de parâmetro, até 2025, 53% até 2030, e tem uma expectativa assumida pelo Brasil de ter emissões líquidas, né, que é esse balanço entre o que emite e o que você consegue capturar, né, fazendo restauração e tudo mais, até 2050, que a gente deveria chegar em um balanço zero em 2050. Então, esse é o compromisso que o Brasil assumiu no acordo, vem assumido nas COPs, né, nas conferências das partes. Aí. E assim, gente, apesar de esse indicador, desse número parecer assustador, a gente vai reduzir metade do que a gente emitia em 2005, como em 2005 a gente emitia muito, né, o desmatamento era muito elevado, essas metas têm sido alcançadas, né? Então, esses dados aqui estão no próprio site do MMA. Então, a gente vê aqui um histórico da concentração de carbono equivalente que é emitida. A gente vê que em 2005 tem um valor muito alto, e aí fica relativamente mais fácil quando a gente compara, né? Tem uma tentativa de redução a partir de um parâmetro que é alto, a gente vai melhorando, né? Então, não sei se foi uma estratégia, né? Eu até imagino que tenha sido, mas a gente compara com esse valor de 2005 aqui, que a gente deveria reduzir em 50%, né? E a gente percebe que ao longo dos anos esse valor, essa marca em cinza é o número de 36% a 38%, que é o que está na lei, e a gente vê que os valores emitidos de gases de efeito estufa ao longo dos anos estão dentro do esperado de redução, né? Então é como se a gente estivesse tomando nota 10 aí no quesito de atendimento do que a gente está se comprometendo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Apesar dos números, e talvez a gente não tenha muita dificuldade em alcançar essas NDCs, né? As NDCs elas não vão ser as contribuições nacionalmente determinadas, né, que é uma sigla em inglês, ela não deve ser o único parâmetro para a gente dizer se a gente está bem ou não na perspectiva de conformidade climática, né? Por quê? A gente teve no ano passado, e a gente já falou vários dados aqui hoje, né, o ano mais quente da história do país. A gente tem aqui na Bahia episódios de enchentes e secas seguidamente. Inclusive, no ano passado, a gente tinha no mesmo município
declaração de emergência por seca e declaração de emergência por enchente em vários dos municípios, para a gente entender a complexidade que é a questão climática. A gente estava nos dois extremos do mesmo município, né, com episódios de enchente, com episódios de seca. Então, a situação, né, apesar das NDCs, talvez a gente consiga alcançá-las, né, e atingir as metas e tudo mais, isso não pode ser um parâmetro de sucesso das nossas estratégias de enfrentamento às políticas, às mudanças climáticas. E aí, as minhas reflexões, né, que eu quis compartilhar aqui com vocês, não é muito o que a gente faz lá do órgão ambiental, mas eu entendi que vale a pena trazer aqui para o debate, tem a ver com as nossas barreiras mentais para lidar com isso, né? Como espécie, né, como a espécie humana, nós somos, como qualquer outra espécie, a gente evita riscos, né? As espécies, elas conseguem atingir o sucesso, né, e prosperar evitando risco. A gente não vai pegar numa cerca que está informando que está eletrificada. A gente não vai chegar num precipício e acelerar, né? Então, essa é a nossa estratégia como espécie. Qualquer outra espécie faz isso. Mas por que a gente não faz isso com relação às mudanças climáticas, né? Por que os cientistas estão falando há 35 anos, 40 anos, de que se a gente continuar nesse caminho, vai dar ruim, e a gente tem visto a cada ciclo do IPCC que as previsões se confirmam e a gente continua no mesmo caminho, né? A gente não tem nenhuma indicação a nível global de uma redução significativa. Na verdade, a gente está aqui no precipício e a gente está acelerando, a gente está pisando fundo aqui no acelerador, né? Então, isso fica na minha cabeça muito martelando, assim, né? Por que a gente não implementa, né, essas transformações que são necessárias, que já estão ditas, e por quê? Porque nós precisamos promover essa profunda transformação ecológica aí. E aí, gente, assim, o que eu encontrei nesses últimos anos, assim, investigando isso, foi um conjunto imenso de pesquisas de uma área que está distante da minha de conforto, mas que eu acho que é importante trazer para as discussões aqui, que é a psicologia ambiental, né? Tem um monte de psicólogo, né, especialmente os psicólogos, tentando entender, trazer respostas para essas perguntas. Por que a gente está acelerando para o precipício? Por que a gente está desconsiderando a informação da ciência com relação às mudanças climáticas e a gente continua agindo do jeito que a gente age, se relacionando da natureza do jeito que a gente faz, vivendo, comendo do mesmo jeito, né? Não tem nenhuma indicação importante de mudança significativa e nenhuma regra de cultura que a gente faz hoje, né? Então, eu trouxe aqui um dos artigos, que é um artigo clássico do professor Robert Gifford, ele é da Universidade do Canadá, que ele tem vários outros pesquisadores, eu trouxe esse como exemplo, né? Que ele relaciona o que ele chama dos dragões da inação, né? São vários padrões de bloqueios psicológicos que tem na nossa espécie, né, na forma como a gente vive socialmente e que limitam a nossa intensidade de atuação aqui nas questões climáticas. E ele lista pelo menos 7 categorias de bloqueios mentais. No artigo, que é esse artigo clássico aqui de 2013, ele lista umas 20 e tantas possibilidades de bloqueios mentais que afetam essa nossa ação, mas a gente tem nesse site aqui, no site do Dragons of Inaction, que é o site dele, ele vai atualizando com base no que os pesquisadores vão descobrindo de uma outra limitação mental, e aí ele atualiza lá, já tem pelo menos 36 limitações mentais identificadas, né? E aí eu trouxe para cá porque eu acho que é importante, né, a gente reconhecer essas barreiras mentais e pensar em estratégias, inclusive do ponto de vista de políticas públicas, para superar barreiras mentais coletivas, né? Porque essa estratégia de falar que o mundo está acabando e que está tudo muito ruim, ela não tem resolvido, né? Esse caminho não tem sido reverberado em ações importantes da prática, né? Então, talvez a gente precise buscar outras estratégias, e é meu desespero de buscar na psicologia, para pensar como é que a gente vai trazer aquele assunto de uma forma diferente para tentar uma mudança, né? Bom, alguns dos parâmetros dessas barreiras mentais que ele cita, né, é a questão da negação, né, e a gente vive isso, né, a negação das questões climáticas hoje, felizmente, muito menos do que vivíamos no passado, mas ainda é um bloqueio mental importante, né, a gente não pode tirar ele do horizonte, a gente ainda tem isso.
desconfiança, e aqui tem a desconfiança muito porque parte dos posicionamentos sobre mudanças climáticas são de cientistas, e aí tem algumas considerações sobre cientistas, mas especialmente quando a comunicação sobre mudanças climáticas vem de um ente público, de governo, né, que tem uma credibilidade muito frágil, né? Então, aqui a desconfiança sobre a relevância daquele problema, ele é colocado em xeque, e também aquele perfil, né, que são os antagonistas, né, um perfil cerebral de muitas pessoas e de sociedades, de que aquilo ali é coisa da ciência, né? Aquilo ali não deve ser verdade, não. O homem nunca chegou na Lua, e essa desconfiança e a necessidade de ser sempre antagonista do que está sendo apresentado. Então, esses parâmetros fazem esses bloqueios mentais aí, prejudicam o avanço, né, do enfrentamento às mudanças climáticas, mas, apesar disso, está lá listado nesses artigos como problemas importantes, eles não parecem ser problemas tão importantes no nosso cenário brasileiro e baiano aqui, especialmente. Esse estudo aqui traz, por exemplo, que pelo menos do que eles pesquisaram, o estudo do IPEC, que pelo menos 96% dos entrevistados acreditam que o aquecimento global está acontecendo, né? Isso é no Brasil, né? Em comparação com 76% lá nos Estados Unidos. E também aqui no Brasil, acreditam que o aquecimento global é causado principalmente pela ação humana, 77%, e nos Estados Unidos, 60%. Isso é importante porque a gente precisa pensar em estratégias de comunicação que sejam coerentes com o público, né? Então, lá nos Estados Unidos, certamente eles precisam ainda enfrentar muito mais a questão do negacionismo, da desconfiança, do antagonismo, do que a gente precisa enfrentar aqui, né? Também de que essa consideração da importância, no caso do Brasil, aparece em todas as idades e todas as classes, é uma informação relevante aqui. Bom, além disso, eu acho que especialmente no início também, 10, 15 anos atrás, a gente tinha muito esse bloqueio mental da distância com relação a mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, quando você pesquisava no Google há 15 anos atrás, aparecia o urso polar em cima do bloquinho de gelo, e a gente imaginava que esse era o problema das mudanças climáticas, era o urso polar que ia ficar com fome, ia ficar magrinho, ia perder o seu habitat, né? Então, é importante que a gente consiga relacionar as mudanças climáticas com o dia a dia das pessoas, né? Infelizmente, isso tem ficado mais fácil porque os desastres estão acontecendo em todos os lugares, né? Então, mas ainda é uma questão importante, a questão da distância, dos gatilhos. Não é todo mundo que está disposto a ouvir que o mundo está acabando o tempo inteiro, né? Eu, inclusive, faço uma limpeza mental, né? De noite eu não quero mais saber, né? Eu já passei o dia falando sobre isso aqui, se eu pegar de noite uma notícia sobre mudança climática, eu não quero, né? Então, você tá aquilo ali causa uma sensação ruim na gente, né? É uma notícia ruim, então nem sempre você está querendo ver. No final de semana eu não quero muito ficar lendo sobre essas coisas. E um outro impacto que é importante é a dessensibilização, né? Porque a gente está falando tanto sobre mudanças climáticas que pode passar a ser banal, né? Tá todo dia na notícia e a gente está vendo realmente tá incêndio e é enchente e aquilo começa a parecer que é comum e parecer que a gente não que faz parte do nosso jeito de ser. Esse é o novo normal, né? O novo normal é ter enchente e as pessoas morrendo todo o tempo, né? Então é super importante que a gente esteja atento, que a gente não pode se dessensibilizar para esse assunto. E esse é uma percepção que os cientistas da psicologia têm identificado, né, na questão das mudanças climáticas. A gente não está mais se sensibilizando tanto por conta do tanto de informação que a gente tem. Os gases de efeito estufa são invisíveis, então é difícil das pessoas identificarem que aquilo é um problema, né? A poluição lá que está no Rio, a gente vê e consegue identificar, mas, né, a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui, porque eles são invisíveis. A linguagem que a professora trouxe aqui de manhã, né? É importante da gente pensar na linguagem acessível, não pode ter apenas os termos científicos para que a gente consiga ter mais engajamento de todo mundo na busca das soluções. A complexidade também, né? É muito mais fácil entender um problema que tem uma causa e consequência imediata, mas mudanças climáticas têm muitas interrelações, termos novos, então a complexidade das mudanças climáticas dificulta também, é uma barreira psicológica para que a gente tenha um engajamento mais amplo das pessoas na temática. Aqui eu trouxe só, não vou aprofundar, mas o exemplo de Tuvalu, né, é um país lá perto da Austrália que está desaparecendo, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vê um episódio que é tão ruim, né, essa questão da dessensibilização, a gente fala que a gente não está tão ruim, né? Nós aqui não estamos tão ruim quanto Tuvalu, porque Tuvalu está desaparecendo, é a primeira nação virtual do mundo, eles fizeram um mapeamento são
100 ilhas no arquipélago, fizeram um mapeamento 3D de toda a ilha e estão migrando o país para o metaverso, né? Porque o país já não vai mais existir em poucos anos. Eles têm no máximo, a altura máxima do país é de 5 metros, né? E episódios sequenciais de enchentes, terremotos não, né? Mas tornados. Então, é um país que está migrando para o virtual. Quando a gente olha para esse negócio daqui, né, a gente fala, realmente, não tá tão ruim assim aqui, né? E a gente fica, né, desensibilizado com o que está acontecendo aqui, porque o de lá está muito pior. Mas isso não pode ser uma barreira para a gente agir aqui. E essa questão aqui é do monte de notícia que a gente vê o dia todo. Bom, como a gente... enfim, já falei um pouco disso. Vou passar mais 2 slides sobre esses bloqueios mentais, né? Um dos que muitas vezes a gente acredita é a salvação tecnológica. O professor trouxe aqui, Paulo, mais cedo, de que a gente, inclusive por acreditar no potencial onipresente, onipotente do ser humano, a gente imagina que a gente vai conseguir superar isso de algum jeito. Os cientistas vão dar jeito na questão das mudanças climáticas. Essas máquinas vão conseguir capturar todo o carbono que está na atmosfera. E aí, quando tem uma notícia aqui de uma universidade brasileira que começou a pesquisar o potencial de algumas máquinas consumidoras, a gente fala, ufa, podemos relaxar porque a ciência deu jeito aí nesse problema, né? Então, essa salvação tecnológica ela não pode ser um bloqueio mental para a gente agir, né? Somos muito maus planejadores e como espécie, né? A gente não consegue ter custos no curto prazo para recompensas no longo prazo. E mudanças climáticas é muito disso. A gente precisa ter custos maiores agora, no curto prazo, de andar de transporte coletivo, de mudar a alimentação, né, de mudar como a gente se desloca e se alimenta, para que a gente tenha um sucesso como espécie de longo prazo. Então, é uma mudança cultural, né? Especialmente essas de deslocamento e alimentação, são muito difíceis, né? Então, é um aspecto também. Isonomia, a questão de que a gente não quer... a gente não vai agir sozinho se a sociedade não está sendo transformada ainda. Por que eu vou começar agora a ir de ônibus para o trabalho ou para a faculdade se eu tenho um carro e ninguém está fazendo isso, né? Então, a gente tem essa questão, como espécie mesmo, de querermos ser parecido com todo mundo, né? E isso também já foi identificado, se as pessoas elas estão participando de um mesmo ciclo social, elas se vestem parecido. Então, a gente, como espécie, faz parte da nossa constituição de espécie, a gente quer ser parecido com o coletivo e a gente acha esquisito ser diferente. E agora a gente precisa de muitas pessoas sendo diferentes para mudar o equilíbrio para o lado de cá, né? Para mudar a cultura mesmo. Redução de conforto, então não é confortável ir para trabalhar de bicicleta, né? Os espaços não estão preparados para isso, né? Então, se você for de bicicleta, você não vai ter onde tomar banho, não vai ter onde guardar sua roupa no trabalho, então a gente precisa de muitas transformações. Objetivos e expectativas conflitantes. Hoje, quando a gente pensa, a gente estava conversando mais cedo, né? Antes das palestras, de expectativa de sucesso, do que é ter sucesso, ele não está relacionado com... Eu não olho para o futuro e penso que meu sucesso vai ser quando eu começar a ir de bicicleta para o trabalho, né? Então, quem não tem carro está pensando em ter um carro, né? Quem não tem ainda... que não consegue fazer uma viagem internacional está pensando em fazer uma viagem internacional, né? Então, a gente quer uma sociedade sustentável e melhor em enfrentar as mudanças climáticas, mas quando a gente olha o que a gente precisa fazer para chegar lá, né, ele passa longe dessas nossas estratégias. E aqui, por último, dessa parte dos desafios para engajar e lidar com isso, custos financeiros, né? Muito mais caro, é caríssimo você implantar painéis solares na sua casa, você comprar um carro elétrico, então ainda é muito custoso você tomar medidas mais sustentáveis, né, mais respeitosas com a natureza. Também temporal, porque inclusive exige muito tempo para estudar as alternativas. A alimentação vegana, por exemplo, você vai ter muito mais trabalho para achar os itens, né, e pensar em diversidade. E culturalmente também, né, todo lugar que você vai ter oferta, então você vai ter que levar sua marmita para todo canto. Então, tem uma necessidade de dedicação temporal importante. Já falou aqui sobre as comparações sociais, o tokenismo, que é como esses psicólogos chamam, mas a gente pode chamar até de greenwashing aqui, que é a ideia de que, às vezes, a organização está toda errada, mas ela faz uma separação do lixo e ela anuncia de que aquilo é a estratégia dela de enfrentamento às mudanças climáticas e ela acha que está arrasando também, né? Então, tem o token é uma palavra, significa símbolo, né?
era muito utilizada nos movimentos negros americanos, com a ideia de que as organizações botavam lá uma recepcionista, uma profissional de serviços gerais negra e achava que estava arrasando com a estratégia de diversidade, né? Então, aqui a mesma reflexão, esse paradigma do tokenismo para a questão das mudanças climáticas, né? Então, as organizações fazem muito pouco, né? Especialmente agora com essa onda do ESG, acham que fazer qualquer coisinha, ela está se candidatando para prêmios de sustentabilidade, né? Então, a gente está bem distante do que a gente precisa. E aqui o inimigo comum, que é o capitalismo nesse sentido, né? De que para tudo isso a gente precisa dedicar tempo para estudar as estratégias, né? É muito mais custoso você ter uma composteira em casa e o tempo que você vai levar para manejar a sua composteira do que você colocar tudo no lixo. E numa sociedade que tempo é dinheiro, né? Você se deslocar de bicicleta para o trabalho vai dar muito mais, vai levar tempo, você ir de transporte público vai levar mais tempo na maioria dos trajetos. E na sociedade que tempo é dinheiro, a gente não faz essas escolhas porque a gente vai estar perdendo dinheiro, né? Então, é super importante também pensar que esse é um bloqueio mental que está e que a gente pode até fazer muitas reflexões profundas, mas isso é da sociedade, né? A sociedade do capital, tempo é dinheiro e a gente fica imerso nessa lógica aí, e por isso que é um bloqueio mental importante. Bom, e aí trazendo mais alguns indicadores aqui, eu acho que essa passagem dos bloqueios mentais aí é para tentar pensar em estratégias diferentes de enfrentamento, e aí trazendo para o nosso cenário Brasil, Nordeste aqui, esse último ciclo de relatórios do IPCC, eles trazem para a região Nordeste uma expectativa de que as temperaturas médias devem aumentar acima da média global, né? Então já temos uma região quente, mas ela deve ficar mais quente do que a média global, com previsão de inundações costeiras, redução das praias, redução de precipitação e aumento de inundações e secas, né? Então, o cenário é realmente muito catastrófico. E apesar de todos esses bloqueios mentais que eu trouxe aqui, a questão das mudanças climáticas, a gente não tem dúvida de que é um problema real, atual, doloroso de lidar, super complexo, mas que precisa ser enfrentado. A gente não tem alternativa, né? Então, vamos vestir nossa roupinha de sapo aí, trabalhar as questões mentais e pensar estratégias eficientes de enfrentamento. Bom, e aí trazendo algumas informações aqui, eu vou já talvez me aproximando para o final aqui, mas trazer agora a parte das ações que a gente tem feito para enfrentar as questões das mudanças climáticas, né? Do ponto de vista do governo do Estado, as ações da Secretaria de Meio Ambiente e do INEMA, que é o órgão que executa a política de meio ambiente do Estado da Bahia. Nós criamos em 2005 o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas, que é o espaço coletivo de discussão dessa pauta das mudanças climáticas. Ele está ativo desde então, com alguns picos de atividade, depois fica um tempo desmobilizado, agora voltou realmente à atividade. É nesse fórum que tem representação do setor privado, da sociedade civil, das universidades, que a gente discute as políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. Acho que é importante divulgar isso. Nós temos, desde 2011, a nossa política de mudanças climáticas. Eu falei na abertura sobre isso, né? Essa política lista 27 instrumentos, que são as nossas estratégias de enfrentamento, então, as políticas relacionadas com água, com meio ambiente, com desertificação, todas elas são estratégias listadas aqui. E uma das estratégias é a questão do inventário, né? Aqui é um spoiler, a gente ainda vai fazer esse lançamento, né? Guido e Juliana estão aqui, são lá da secretaria que acompanharam tecnicamente o estudo. A gente precisa, para que a gente consiga pensar em estratégias de redução, primeiro a gente precisa ter uma fotografia de como estamos, né, com relação à emissão, né? Então, nós temos o CEG, que é o Sistema de Emissões, de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é uma plataforma virtual, qualquer um pode consultar, fazer recortes de país, de estado, até de município, para ter uma ideia de quanto aquele território está emitindo de gases de efeito estufa, né? E essas cores aqui representam os diferentes setores. Então, a gente vê que, para o estado da Bahia, o principal setor que emite, é um perfil bem parecido com o do Brasil mesmo, é o setor de mudança de uso e cobertura florestal, né? Então, é a transformação da vegetação nativa em outros usos, especialmente no caso da Bahia, né? Áreas de pasto e agricultura, o principal fator de emissão de gases de efeito estufa. Então, quando a gente pensar em estratégias de enfrentamento, a gente precisa priorizar as estratégias que vão atacar esse fator de impacto, né? O segundo é o setor de energia, o setor agropecuária, né? O terceiro de energia, resíduos aqui com 6% e processos industriais com talvez 2%.
Ao longo dos anos, esse perfil não muda assim significativamente, né? Então, a gente vê que é um perfil bem parecido. Eu cortei aqui a questão temporal, mas fiquei pensativo aqui com relação ao fator de energia, que é esse fator vermelho, porque a gente tem anunciado muito a transição energética, né? A gente está implantando mais na Bahia empresas eólicas e solares, mas quando a gente olha o histórico disso ao longo dos anos, a gente não percebe uma redução, né? Então, apesar do anúncio de que é um setor que vem para ser uma estratégia de enfrentamento às questões das mudanças climáticas, a gente tem um aumento da emissão do setor de energia na Bahia, né? Então, é algo conflitante. Bom, temos outras estratégias. O INEMA, especialmente, tem um setor importante de monitoramento hidrometeorológico e climático, com boletins diários com a questão da temperatura, pluviosidade. O INEMA contribui para o monitor de secas, que é hoje está no INPE, né, mas iniciou com o estado da Bahia e o estado do Ceará, dando informação sobre a questão climática, especialmente voltada para a seca. Nós temos, considerando que o principal fator de emissão de gases é a conversão da vegetação, nós temos um sistema de monitoramento do desmatamento, né, utilizando uma metodologia muito parecida lá com o PRODES DETER do INPE, né, a mesma lógica, os mesmos softwares, com uma escala um pouco mais acurada, né, que a gente consegue pegar desmatamentos menores, né, e a gente hoje só consegue fazer isso na Mata Atlântica, porque tem uma questão operacional com pessoas ainda, não está automatizado, então a gente monitora o desmatamento da vegetação e direciona a equipe de fiscalização do INEMA para monitorar os desmatamentos e autuar as infrações. Tem sido também muito importante assim, os resultados desse programa, né? Para os catingueiros aí, né, para Haroldo, Aldo, nós temos também, entendendo que a caatinga e o semiárido baiano é uma região muito vulnerável à questão das mudanças climáticas, mais vulnerável, né, para vários aspectos, especialmente pela questão hídrica. Nós temos políticas públicas específicas para essa região, né, políticas de convivência com o semiárido, que é uma lei de 2016, de combate à desertificação, que, entendendo a complexidade que é conviver bem no semiárido, não é só da água, a gente precisa de educação, de restauração, de infraestrutura, e que todas essas ações precisam ter a preocupação climática como plano de fundo, né? Então, isso está pensado aí, implementado mais ou menos, mas está bem planejado. E vários programas especiais, não vou conseguir me alongar aqui, mas programas de combate aos incêndios. A gente tem conseguido, né, não ser notícia nesse último ciclo dos incêndios. Eu acho que isso é uma notícia muito boa, né? Então, o Brasil está pegando fogo, infelizmente, e felizmente a Bahia está muito abaixo do que o que se esperava, o que tem se registrado nos últimos anos, muito por conta, e a gente está, né, tentando fazer essas relações da nossa atuação forte na prevenção. Então, a gente está desde abril, Guido estava nessas equipes também, né, fazendo um trabalho importante de prevenção nos territórios, nos principais núcleos da Chapada, do Oeste, do Norte do Estado, com o trabalho de educação ambiental. Então, a gente não está esperando o fogo para atuar, né? Com bombeiros e vários órgãos do governo nessa atuação. O Pacto pelo Cerrado, também entendendo que nos últimos anos, com a redução do desmatamento da Amazônia, houve um aumento do desmatamento no Cerrado, e a Bahia estava também contribuindo muito com isso. A gente criou um programa especial de combate ao desmatamento no Cerrado, que foi o Pacto pelo Cerrado, está ativo ainda, com operações de fiscalização muito atuantes, e a gente conseguiu também, nesse último ciclo lá dos dados do DETER, uma redução de 52% do desmatamento no Cerrado baiano, em contramão à tendência nacional. Né? Então, todo o Brasil teve tendências de aumento e a gente teve uma redução importante de 52%. Eu acho que isso é muito simbólico dos esforços das equipes para combater o desmatamento, que a gente conseguiu ir na contramão da tendência. Eu acho que isso não é fácil de se conseguir. Temos programas específicos para tentar capilarizar essa preocupação climática para os municípios, o programa GAC, né? Porque a gente precisa que todos os entes federativos estejam engajados na questão climática também, então, estabelecimento de planos municipais. E aqui, um programa que a gente acabou de criar, é o programa Agente Jovem Ambiental, também entendendo que a gente precisa da força da juventude nesse enfrentamento. A gente criou esse programa que vai
dar bolsas para estudantes das escolas públicas para que eles desenvolvam projetos nas suas comunidades, nas suas escolas, na temática ambiental, e nesse primeiro ano o foco é a questão das mudanças climáticas, né? Estratégias locais de enfrentamento desse que é um problema mundial. A gente vai passar com eles um processo formativo de alguns meses e depois acompanhar a implementação desses projetos. O primeiro edital deve sair no ano que vem para 1.000 estudantes aqui da BTS atuarem com essa temática. Por fim, aqui meu último slide mesmo, é anunciar a conferência, né, como eu falei na abertura também. Eu acho que é muito oportuno a gente estar discutindo a questão climática aqui, porque é o tema da Conferência Nacional de Mudança Climática, que vai acontecer em maio, né? Dia nacional é em 6 a 9 de maio. Os delegados da Conferência Nacional são eleitos na Conferência Estadual, que vai acontecer em março. As conferências estaduais elas são precedidas por conferências livres, que aí qualquer organização pode fazer, e as conferências municipais e intermunicipais, que devem acontecer agora até dezembro, né? Então, a gente está também lá na Secretaria muito mobilizado para mobilizar os municípios para, certamente após as eleições, que agora o município não consegue, né, mobilizar outra coisa que não seja eleição, mas logo após as eleições a gente investir na mobilização das conferências, porque a gente precisa ouvir os territórios sobre quais são as principais demandas para que essas demandas apareçam nas conferências estaduais e a gente consiga levar elas para o cenário, para a Conferência Nacional. Aí a conferência vai se dividir em 5 temas e aí cada conferência vai eleger pelo menos 2 propostas em cada tema. Os temas de mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental são os temas que vão ser abordados aí na conferência. E é isso. Estou por aqui.